Bem-vindos a mais um vídeo da série O Covid-19 e as Teorias Sociais. Hoje eu gostaria de dar continuidade às discussões que a gente tem tido sobre a questão do trabalho, a questão das formas de geração de valor, mas partindo aí de um outro contexto, o contexto atual da pandemia, da quarentena, e que muitas pessoas se encontram numa situação de surto ou de estarem perdidas, de não conseguirem trabalhar, de não entenderem como que o trabalho se dá e terem realmente a dificuldade de executarem o que elas executavam em outro ambiente, em outro contexto, dentro das suas próprias residências. Quais são as questões sociais que aí encontram? Para além da ideia de que existe o local do trabalho, com toda a sua infraestrutura e com toda a sua regularidade de tempos, de formas de trabalhar e todos os processos, né? O fato da sociabilidade com os colegas, o fato, enfim, de uma vida totalmente colocada num ambiente em que só se pensa trabalho. E quando se está dentro de casa, a gente então é levado a estar num outro contexto, muitas vezes sem a infraestrutura, sem contato com os demais nessa situação atual, embora muitos façam ligações por vídeo e utilizem-se, né, dos recursos tecnológicos para tanto. Não existe, então, aquele campo, aquele momento, aquele contexto totalmente estruturadinho, em que as pessoas saem de um lugar vão para outro e que elas estão ali confinadas de fato, pelo menos 8 horas por dia naqueles espaços e sendo de alguma forma guiadas, né? E aí entra a crise. Então, para entender isso, para entender um pouco essa crise, eu queria discutir todo o processo de disciplinarização dessa força de trabalho, que é um processo que começou no final do século XV e durou e dura até hoje, salvas as devidas proporções de contexto e época histórica, e salvo também as nossas condições culturais do Brasil, enquanto um país que adotou isso mais tardiamente, mas vamos então retomar esse processo de disciplinarização da força de trabalho para entender por que hoje as pessoas estão surtando, por que hoje as pessoas não estão conseguindo trabalhar das suas residências. Trabalhar de casa, trabalhar em suas casas, ter oficinas em suas casas era muito comum antes do estabelecimento, né, do capitalismo. Então, havia camponeses que muitas vezes prestavam algum tipo de serviço em oficinas fora de suas casas, mas também tinham oficinas dentro de casa. E nessa época, trabalhar para alguém, num regime total de você ter só os seus ganhos advindos daí, era tido como uma escravidão. Justamente porque os camponeses viviam livres, as pessoas tinham acesso à terra, um pedaço de terra, elas produziam ali, e aí caso elas precisassem de algum complemento, aí sim elas submetiam a uma atividade de trabalho, mas não integralmente, e sim parcialmente, para conseguir simplesmente sobreviver, se manter, sem precisar estar o dia inteiro ali se submetendo a uma outra pessoa. Isso bem nos primórdios do capitalismo, então era realmente muito difícil disciplinar essas pessoas para se submeterem a um regime de trabalho mais formal, digamos assim, mais integral. E aí isso já foi dito, né, com a burguesia em conjunto com o Estado, houve uma série de medidas que buscaram fixar a força de trabalho em seus postos e, juntamente com as políticas de expulsão das terras, né, os cercamentos, durante o final da Idade Média, contribuíram para que uma grande massa de pessoas saísse do campo e fosse então para as cidades procurar algum tipo de atividade ocupacional, mas ainda assim era difícil fazer esse público ficar nos trabalhos. E muitos simplesmente ignoraram isso e decidiram virar andarilhos, virar mendigos, virar, sei lá, assaltantes, ladrões, etc e tal. Então, quando a gente pensa na questão da força de trabalho, na formação desse corpo,
desse corpus de trabalhadores, de proletários, de pessoas que, de fato, perdem toda a forma de todos os bens para que elas possam produzir nas suas casas, elas perdem todas as ferramentas de trabalho. Quando a gente então pensa nesse processo, né, de destituição dos bens e destituição das ferramentas de trabalho do trabalhador, expulsão do campo e incentivo para que eles virassem trabalhadores empregados de outras pessoas, sem qualquer tipo de garantias, a gente percebe aí como isso não foi simplesmente uma imposição à força. Houve todo um contexto que ao longo de séculos, foram mais ou menos 3 séculos, do século XVI ao século XIX, demorou para que houvesse essa incorporação, e aí eu falo do corpo mesmo, da disciplina e da transformação da subjetividade dessas pessoas, para que elas de fato incorporassem o ethos do trabalhador. E é isso meio que o Weber fala, né, no espírito do capitalismo, na ética protestante, a partir de um outro olhar, mas ele fala muito que para transformar, para fazer com que as pessoas entendessem que a aquisição é o objetivo final da vida e não quisessem desfrutar a vida, né, que é o contrário do que a ética protestante prega, você tem que poupar, você tem que trabalhar e não pode desfrutar quase nada, porque o seu tempo de desfrutar vai ser após a vida. Você vai ter direito a isso após a vida. Para incrustar isso na mente das pessoas, na subjetividade das pessoas, demorou tempo. E é claro, não foi de um dia para a noite e houve violências, muitas violências praticadas contra esses trabalhadores. De forma que o trabalhador orgulhoso, essas pessoas que a gente vê hoje em dia, que, né, se sente responsável, uma pessoa moderada, uma pessoa workaholic, uma pessoa que gosta do seu trabalho, é algo que foi construído socialmente a partir da disciplinarização dos corpos. E que pressupôs, então, uma transformação radical no ambiente em que essas pessoas viviam, então, desde proibição de jogos, fechamento de tabernas, castigos, quem se recusava a trabalhar, muitas vezes ia para a forca, era castigado, era punido. Muitas pessoas morreram na forca porque não estavam querendo se submeter a esse regime. Então, atacou-se violentamente e impôs-se, então, um processo de racionalização capitalista do trabalho, que passou a ser visto como essencial, como importante e como conformador da subjetividade das pessoas. Isso posto, a gente entende facilmente o que Marx quer dizer quando ele fala da alienação, né? De fato, o processo de alienação ele está posto nesse momento a partir do qual as pessoas se sentem fora de si quando estão no trabalho, é o que ela fala, é o que Marx fala, as pessoas estão fora de si e quando eles estão em casa, eles se sentem fora do trabalho. Eles não se sentem mais livres, eles não podem viver de forma mais livre como acontecia antigamente, em que se eles quisessem trabalhar naquele dia, eles não trabalhavam, se eles quisessem trabalhar, eles trabalhavam, havia os feriados religiosos, havia uma série de superstições que diziam que nessas crenças populares determinados dias eram dias bons para sair de casa, determinados dias não eram bons, e assim por diante. Então, houve uma luta, houve uma disputa simbólica e política do ethos do capitalismo contra todas essas crenças populares, contra essas formas de enxergar o mundo e de viver
que eram totalmente diferentes. E isso acabou, então, conformando essa subjetividade desse trabalhador que passa a enxergar seu corpo apenas como força de trabalho, passa a disciplinar o seu corpo, muitas vezes extinguindo, mascarando, reprimindo desejos e emoções. E aí, por isso que o Foucault vai dizer que o que está em jogo, né, nesse processo de alienação é o desenvolvimento de uma outra identidade individual que enxerga o corpo como pecado, como uma máquina, né, e estabelece-se então uma outra relação com o corpo, que é um processo civilizador de que Norbert Elias vai falar, né? Que apenas a burguesia desenvolveu, no fundo, esse domínio da razão, essa personificação de um corpo máquina, de um corpo eficiente, de um corpo para o trabalho, enquanto o corpo das emoções ele era deixado de lado. Então, esse autocontrole como disciplina, essa busca constante por regular os horários, por entender o processo de trabalho como algo positivo, foi algo que não foi algo muito mais construído do que uma passagem automática da Idade Média à Idade Moderna, do campo para a fábrica. Essa disciplinarização da vida e essa racionalização capitalista do trabalho foram necessários para que isso desse certo. E, juntamente com isso, se estabeleceu, então, uma subjetividade trabalhadora. Uma subjetividade diferente da subjetividade camponesa e da época, né? Ora, o que estamos vivendo hoje, nada mais, nada menos do que o questionamento, então, dessa subjetividade trabalhadora, uma vez que as pessoas se veem obrigadas a voltarem a trabalhar de suas casas. O que se vê hoje, nada mais, nada menos do que um processo no qual as pessoas quebram, então, com essa subjetividade trabalhadora e são obrigadas a reverem os conceitos, né, de tempo, de espaço, de horário de trabalho, de possibilidades, de compromisso. Ao mesmo tempo, elas não precisam provar para os outros que elas são pessoas responsáveis com seus trabalhos. É claro, elas precisam executar as atividades, mas elas estão confinadas. Então, elas estão em um processo em que rompe-se uma série de barreiras que existiam a partir do momento que uma pessoa passa 8 horas ou mais de seu dia dentro de um outro espaço, um espaço totalmente dedicado ao trabalho, no qual as pessoas são, de fato, guiadas e conforma-se uma subjetividade a partir desses espaços, que é o espaço da empresa, o espaço dos valores da empresa, o contato com as pessoas que ali moram, que ali trabalham. Então, nesse processo todo que Foucault mostra de produção e gestão desses corpos, dessas vidas, produziu-se já um sujeito totalmente disciplinado durante esse processo. Só que hoje a gente vê então justamente a quebra dessa disciplinarização dos corpos, por isso que as pessoas estão surtando. É como se todos os apoios, todas as bases para a própria constituição subjetiva tivessem de fato em risco, e é isso que realmente está acontecendo, e as pessoas se veem de fato perdidas diante desse processo. Nada mais interessante, então, do que a gente refletir sobre essas subjetividades trabalhadoras, disciplinadas, que agora, então, se enxergam perdidas, se enxergam num outro momento. Guattari e Deleuze já diziam, né, que subjetividades são diferentes de subjetivação. Talvez esses modos disciplinares sejam mais de subjetivação do que uma própria subjetividade, embora isso afete de fato a questão subjetiva. Mas, de fato, Guattari já dizia que no capitalismo, nesse modo de produção,
o que aconteceu foi o roubo, o anestesiamento, a captura de nossas dimensões criativas, de construção da nossa própria subjetividade. Então, o que a gente viu até o momento foram modos de vida totalmente assujeitados a uma lógica, padronizados, e que mesmo que se supunham criativos, e de fato eram, acabavam por reproduzir uma lógica de manutenção desse modelo da sociedade. Quando a gente pensa em subjetividade autônoma, então, é aquele momento em que é possível a experimentação, a não restrição dos pensamentos, das ações, das percepções, das sensações, dos desejos e das emoções, o que vai levar, então, o sujeito, a pessoa, em se colocar abertamente em experimentação e se questionar o tempo todo. Essa subjetividade autônoma, ela é construída em relação. Ela não existe a subjetividade per se, a subjetividade como uma essência, uma identidade imutável. A subjetividade se constrói e se reformula a todo momento, ela é da ordem da processualidade, o que significa, então, que estamos diante de um grande desafio de construirmos outras formas de subjetividade, outras estéticas da existência que tenha grande oportunidade de se libertarem desse processo de disciplinarização dos corpos e da vida que o trabalho, desde o final do século XIX, impôs a nós na sociedade moderna. Então, a subjetividade pode ser, de fato, esse campo de experimentação, e é interessante a gente repensar também a ideia de uma subjetividade mais fixa. A todo momento agora estamos sendo atravessados por processos diante dessa quarentena, mas mesmo fora da quarentena somos atravessados por processos, por vetores diferentes do coletivo, a partir dos quais a gente tem a oportunidade de se constituir enquanto um campo existencial. Então, se as pessoas estão surtando hoje, é justamente porque lhes falta esse suporte e essa abertura para entender que o novo, entender que esses processos, na verdade, eles estão tirando todas essas camadas de um longo processo, né, que envolveu gerações, que envolveu a cultura capitalista, de disciplinarização, de autocontrole, de uma gestão da vida totalmente certinha e regrada, para a gente poder se abrir a essa pluralidade, essas outras possibilidades de expansão da vida, de redescobrirmos a potência do corpo e dar vazão à nossa capacidade de desejar, de imaginar e de criar coisas novas, potencializando o nosso modo de existir. Então tá na hora da gente, de fato, se apoderar de novo dos nossos corpos, das nossas percepções e ter consciência de tudo isso, como isso afeta o nosso processo subjetivo dentro dessa quarentena.